Boa noite, mais uma live Afiando o Machado. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a abordagem perfeita sem falar a palavra consórcio. E sim, vende muito. E além disso, vou te dar toda a estratégia de você bater a sua meta de 1 milhão no mínimo esse mês. Então aproveita, ó, tô vendo aí a Rafa entrando, boa noite, a Nadine... Ó, Felipe, boa noite, tudo bem com vocês? Ufa, por que ufa, Lilian? Tudo bem? Ó, e aí, o Alan, ó, bastante gente entrando. Eu vou falar de um script que eu estou usando, que assim, ó, papel e caneta na mão, gente, que hoje tem muito conteúdo de milhões, ó. Zilda sempre aqui, coração, muito obrigada pelos corações. E pessoal, eu entendo quem está aí, ou fazendo janta, ou na correria, mas se puder, vai num cantinho tranquilo, pega um papel e uma caneta ali na mão para você anotar, porque vai ser, ó, live mesmo de muita coisa. E já aproveitando, você que quer bater a sua meta, já anota aí, porque eu vou passar tudo o que eu faço, tá bom? Então, para você que quer bater o seu 1 milhão ou até mais, já pensa aí na sua meta que você tem. E assim, a sua meta pessoal, ela tem que ser sempre maior do que a sua meta profissional, né? Se você trabalha para alguma empresa, as metas que eles colocam. Então, mas eu vou trabalhar com a meta de 1 milhão, tá bom? Vamos trabalhar com a meta de 1 milhão. Já divida essa sua meta. Eu gosto de dividir as metas porque elas não ficam assim, né? Aquela meta exagerada, grande, difícil de alcançar. Então, vamos pegar esse 1 milhão e partir ele em 4 partes. Por quê? Porque eu vou dividir por semana essa meta. Então, eu pego ali e vou dividir 250 mil por semana. Gente, se eu imaginar 250 mil, é um valor baixo de meta para bater. Então já coloque e divida ela, porque se você bater na primeira semana 250, na segunda também, terceira e quarta, você já bateu 1 milhão e bateu fácil com o pé nas costas, tá bom? E isso é verdade. Agora, encaminha essa live para aquele vendedor também, que ele precisa afiar o machado dele, que ele quer bater a meta de 1 milhão. Ó, a Anne entrando aí, parabéns, Anne, vou levar sua placa de 1 milhão. Ó, mentorada aí, batendo a marca de 1 milhão e agora é manter constância, já aproveitando papel e caneta na mão, porque hoje a live, ó, realmente, gente, tá... Eu escrevi tanto aqui para vocês que vocês não fazem ideia. Ana, boa noite, não estou vendendo bem. Márcia, então aproveita, afia o seu machado, porque o mercado está aquecido. E ó, se alguém quiser entrar na live para fazer aí uma mentoria ao vivo, tá? Só me falar que a gente faz também. Márcia, se você precisar entrar, ó a Maila aí, tudo bem, pessoal? Eu vou dar sequência aqui, tá? Pra gente, porque tem muito assunto. Boa noite! E o mês começou aquecido, então, Márcia, me preocupa mesmo saber que você não está vendendo bem, é porque falta alguma coisa, tá bom? Tá faltando e já aproveita, segue, vamos começar o mês. E assim, a gente termina o mês com uma expectativa, começa o mês com outra realidade. E se você, Márcia, fizer a mesma coisa do mês passado, pode ser que você tenha o mesmo resultado. Então, vamos fazer, né, diferente para que tenhamos resultados diferentes, tá bom? Ah lá, a Anne tá esperando a placa dela. Muito bem, muito bem. Gente, então já começa a fatiar a sua meta. Divida a sua meta. Então, vamos trabalhar aí com uma meta de 250 mil semanalmente. Agora, você tem que pensar o seguinte, como que eu faço para atingir esses 250 mil? Você vai colocar quanto é o seu ticket médio. O ticket médio é a média que você vende. Mas eu vou colocar aqui um ticket médio de 50 mil reais. Um ticket médio baixinho, que é fácil de atingir. Ah lá, Márcia, ó, depois você entra, fica aqui que depois eu te chamo, tá bom? Então, vamos colocar 50 mil, que é muito fácil vender hoje 50 mil reais. Então, se eu tenho uma meta de 250 mil na semana, eu preciso atingir 5 clientes para que eu venda os 50 mil reais. Agora, como que eu faço para atingir esses 5 clientes? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter formas de prospecção.
Então, quais são as formas que eu tenho de prospectar esses clientes? Existem várias formas de prospectar. Aí você tem que pensar, eu vou falar assim, eu gosto, que eu trabalho muito, né, com a indicação. Eu gosto muito da prospecção por ligação, gente, e eu faço muito treinamento, dou muita consultoria. O que eu mais vejo é pessoas falando que preferem chamar no WhatsApp do que ligar. E o WhatsApp é só um meio de comunicação. Ele não é nem o começo e nem o fim. Tudo depende do lead para você chamar no WhatsApp. Mas eu falo que assim, eu sempre treinei por ligação, sempre fiz por ligação, ligação fria, sem o cliente saber de onde eu venho e deu muito certo, tá? Mas eu vou falar disso depois e aqui o que eu quero falar para vocês é já vocês dividirem essa meta. Ó, a primeira semana já estamos no meio da semana. Boa noite, Mayara, tudo bem? Então, se você ainda não vendeu essa semana, já liga aquele alerta. Já liga teu botão de alerta. Peraí, alguma coisa está acontecendo. Se você prospectou, vamos já partir para um fechamento. Mas o que é importante você entender é onde você precisa prospectar, onde estão esses clientes para você vender essas 5 cotas de 50 mil. Ana, meu ticket médio é 100 mil, 200 mil, então você precisa atingir 1, 2, 3 clientes no máximo. Mas, gente, dá para atingir 5 clientes na semana para vender os 50 mil muito fácil. É só você colocar essa escala de prospecção e fazer essa prospecção com uma abordagem assertiva, sem falar de produto consórcio. Mas, Ana, o produto consórcio está em alta. Por que eu não vou falar do produto? Gente, porque a palavra consórcio ainda assusta muita gente, concorda? Fala aí pra mim, quando você fala de consórcio, a pessoa fala assim, consórcio não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque já é uma palavra com objeção, que consórcio é demorado, que consórcio é de golpista. Ah, Ana, mas aí eu utilizo carta de crédito. Tá, mas aqui eu vou te falar para você nem utilizar a carta de crédito. Ah, Ana, mas eu utilizo crédito liberado e aprovado para você. Eu tenho um crédito pré-aprovado para você. Se a pessoa não está querendo dívida, não está querendo crédito, porque quando você fala crédito aprovado, sabe o que você busca? Você busca pessoas que está lá negativado, que ele não consegue nada, e aí, nossa, tem um crédito aprovado para mim. Então, o jeito que a gente fala, a abordagem que a gente faz, diz muito do cliente que você atrai, tá? Igual outro dia, a minha estrategista, ela fez um post assim, ó, não sei se eu vou falar certo, tá? Mas ela fez assim, venha saber como você vai sair do aluguel. Eu falei para ela, não, eu não quero atingir esse público de aluguel. Esse público de aluguel é mais difícil. Eu quero atingir outro público. Então, a forma que você aborda tem muito a ver com aquele cliente que você vai atrair, tá bom? Então, aqui o mercado de consórcio está em alta, você vai falar assim depois que é consórcio, mas na primeira abordagem, primeiro você vai gerar um valor para depois você falar o caminho, né? Então, primeiro você tem que gerar aquele valor para o destino do cliente, depois você vai apresentar o caminho, tá bom? Mas voltando na estratégia da meta, o que você vai fazer? Quantos clientes eu preciso falar para vender 5 cartas de 50 mil? Aí eu preciso atingir 25 prospecções dia para falar ali no fim da semana com 100 e poucos clientes. E daqueles 100 e poucos clientes no seu funil você fazer 5 vendas, faça isso. Faça isso porque não tem erro. Não vai, ó. Gente, tem mais muito vendedor. Eu uso muito o princípio de Pareto, né? 80% dos vendedores, eles tratam venda como sorte, mas não é, venda é método. Venda não é sorte. A sorte é vendedor montanha-russa. Um mês vende, outro mês não vende. Ah, esse mês tá ruim para mim. Esse mês foi bom. Por quê? Porque aí você plantou um pouquinho ali, teve a sorte de o cliente te chamar e vender. Mas venda e vendedor de alta performance que quer ganhar bem, utiliza método, não utiliza sorte, tá bom? Isso é fato. Então, o que você vai fazer, ó? Muita gente entrando, boa noite pessoal, tudo bem? Rubens, boa noite, Selene, boa noite, ó, a Lilian falando dicas da Master, obrigada, estamos aqui realmente para quê? Passar o que eu sei e vocês juntarem com o que vocês sabem e aprimorar e ficar muito melhor do que o do meu jeito, tá bom? É esse o meu trabalho. Então, o que você vai fazer? Uma prospecção de forma assertiva, mas coloca
Não tem segredo. Se você precisa vender esses 250 mil, ou você vai trabalhar a prospecção, 25 novos clientes por dia, prospecção de lista, ou prospecção que eu já falei aqui, que você pega o contato no Google, indicação, né? Hoje eu falei com um cliente aonde eu pedi uma indicação para ele e eu mandei a arte de um Pix. Ó, inclusive tem o programa do Pix, se você indicar um amigo e ele fechar, você ganha um Pix. Gente, se o cliente fechar, a comissão sua na certa e você paga ali para o seu indicador. Então, assim, tem várias formas de você prospectar. O que não pode, sério, ficar parado hoje, achar que amanhã vai vender. Isso aí não dá, tá bom? Então, divida a sua meta, prospecta. E com isso vai ser muito mais fácil de você chegar na sua meta. Quando você divide e vê que é possível e vai fazendo por partes. E assim, ó, nós vamos entrar na forma da abordagem. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu faço isso, sempre fiz, aprendi a vender assim e depois eu vi que tinha um nome em inglês para essa estratégia de vendas, né? Que chama Spin Selling, que é a estratégia de você vender fazendo perguntas estratégicas. Então, eu vendo, eu abordo fazendo perguntas. E tem muita gente que não consegue mesmo utilizar isso, porque quando metralha ali o cliente de perguntas, sem ser uma conversa, porque é uma conversa, se você metralhar o cliente de perguntas, ele vai falar, nossa, mas calma aí, você me chama ou você me liga e fica fazendo um monte de perguntas, não é bem assim. Mas eu aprendi e eu ensino essa forma, tá? É uma forma que é chamada de Spin Selling, que eu aprendi há muitos anos atrás, só que eu não sabia que tinha esse nome. E qual que é o significado do spin? Pessoal, tá dando conta de acompanhar? Coloca aí ok, pegou ali para vocês dividirem a meta, para bater aí a meta de 1 milhão, que agora eu vou começar com conteúdo, papel e caneta na mão sobre abordagem. Estamos até aprofundando falando uma técnica, estou falando de uma técnica séria aí, de como abordar e como vender, tá bom? Então, eu sei que muitos falam, Ana, eu sei da técnica Spin Selling, mas a técnica traduzida ali, resumida, é a forma, né, a estratégia de você vender fazendo perguntas estratégicas, tá bom? E com isso vende mais, porque quando você pergunta, você põe o seu cliente para pensar. E você, o principal de fazer perguntas é você ligar o seu botão da escutativa. Porque não vai adiantar nada você fazer perguntas no automático e não ter a sua escutativa ali, ó, na ativação, ok? Então, você precisa ter a sua escutativa no jeito, tá bom? Então, o que é o spin? O spin é, tá? Aqui, até coloquei a situação. Você vai perguntar sobre a situação do seu cliente. Você vai mostrar aí para ele, né, do problema, tá? Da implicação e o que você vai solucionar para ele. Que você vai levar, né, uma solução, um reconhecimento dessa solução para ele. Então, são 4 perguntas estratégicas, mas na minha abordagem, gente, me deu calor aqui. Na minha abordagem, o que eu faço? Deixa eu ligar o ar. Eu faço várias perguntas. Às vezes eu passo dessas 4 perguntas que eu nem vejo. Ali eu tô entrando num flow de perguntas e o cliente também entrando ali nas respostas, que eu faço várias perguntas. Mas essas 4 perguntas são as perguntas base para você entender o cliente, para ele mesmo se ouvir, porque ele responde, aí ele entende também o que ele está respondendo, e com isso você faz a venda sem precisar falar que é consórcio, tá? Sem precisar falar que é consórcio. E se no meio do caminho o cliente falar, mas é consórcio, tem método e estratégia para isso também. Então, com que essas perguntas você vai mostrar uma situação para ele, você vai mostrar o problema, você vai levar essa implicação que você vai concordar com ele, entender com ele, mas depois você leva a solução. Tá bom? Então, aqui, ó, eu vou falar para vocês o script que o meu time, eu testei, tá? Testei para ver da forma certa de utilizar. E olha que eu vou te falar, eu apanhei.
apanhei nesse script, mas saiu. E é lógico, gente, o script não é uma forma de você estar usando, tá? Ele é só o quê? Você ter uma noção, uma base, e você não pode ficar robotizado ali naquele script, tá bom? Mas tá com papel e caneta aí na mão? Vou fazer um script agora, primeiramente, para quem trabalha tanto com híbrido, imóvel, ó, imóvel e veículo. Vou falar primeiro do imóvel, tá bom? Da abordagem de imóvel, depois eu falo do de veículo. Agora, antes de eu falar o script, fala para mim aqui quem trabalha com híbrido, misto e quem trabalha só com veículo ou só com imóvel, fazendo favor. Comenta aí rapidinho. Vamos lá, ó, Jackson, boa noite, tudo bem? Entrou agora. Me conta, você trabalha com híbrido, você trabalha com veículo, somente imóvel? A Selene, consórcio Chevrolet, só veículos. A Miriam, híbrido, eu só com carro. Boa, veículo, ótimo. Então eu vou falar, meu foco é imóvel, ótimo. Então eu vou falar primeiramente o do imóvel. E aí depois eu falo do veículo, ok? Imóveis, veículos, serviços, é isso aí, Maela. Maela é 1001 utilidades. Pensou em dinheiro, crédito, eu tenho. Mas até mesmo quem trabalha com consórcio de veículo, eu falo bastante para o time, para os meus mentorados, que você pode vender um consórcio de veículo mesmo se o cliente tem uma outra prioridade no momento. Tá? Ele pode levantar o dinheiro ali no bem, ele pode fazer várias coisas também vendendo consórcio de veículo, tá bom? Ah, o Rubens híbrido, muito bem, gente. Eu tô apanhando com esse ar aqui, hein? Ele fez barulhinho, mas não ligou, não. Então vamos lá, ó. Já anota aí. Vocês estão com papel e caneta na mão e aí vocês me falam se ficou legal. Olha só, ó. Você vai falar, né? Bom dia, boa tarde. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou Ana Campos, eu sou especialista em alavancagem patrimonial e estou entrando em contato porque eu tenho aqui uma estratégia inteligente para quem quer comprar ou investir no seu imóvel daqui a alguns meses. Para alguns meses, ó, vou voltar, vocês pegaram? Olá, bom dia, eu sou Ana Campos, eu sou especialista em alavancagem patrimonial. E eu estou entrando em contato porque aqui no meu escritório eu tenho uma estratégia inteligente para você que quer investir ou comprar o seu imóvel nos próximos meses. Olha só, ó, travou? Travou para vocês ou só para o Rubens? Só me comenta se travou que eu vou voltar aqui. Travou? Ou tá ok? Acho que tá ok. Não tá não? Ó, vou voltar. Travou? Só me coloca, porque aparece aqui pra mim só o último Rubens que falou que travou. Travou, gente? Repete, por favor. Vou repetir. Tá normal. Boa. Vou repetir. Ó, oi, tudo bem? Até escrevi, tá normal? Ó, até escrevi aqui para repetir certinho para vocês. Tá ok? Ok, ó. Oi, tudo bem? Eu sou Ana Campos. Eu sou especialista em alavancagem patrimonial. Olha só. Sou especialista em alavancagem patrimonial. Estou entrando em contato porque eu tenho aqui no meu escritório um acesso bem estratégico voltado para quem pensa em comprar ou investir em imóvel nos próximos meses. Pega essa parte. Se vocês precisarem, eu repito de novo. Vamos lá. Deu para entender? Gente, ó, eu vou falar essa abordagem e esse script é de milhões, tá? É de milhões. Meu ar aqui não tá dando certo. Pera aí que eu vou ter que tirar meu... Pera aí. Senão eu não vou conseguir terminar a live, não. Pera aí, gente. Pera aí. Pegaram aí? Conseguiu pegar? Deu certo aí? Quer que eu repita? Ó, vou repetir. Oi, tudo bem? Eu sou Ana Campos. Eu sou especialista em alavancagem patrimonial. E, ó, estou entrando em contato porque aqui no meu escritório eu tenho
um acesso estratégico voltado para quem quer investir ou comprar o seu imóvel nos próximos meses. Nossa, gente, me deu calor aqui. Nos próximos meses. Ó. E seu perfil, olha a exclusividade, olha a exclusividade. E seu perfil apareceu numa triagem que a gente faz com prioridade. Posso te explicar o que é, para ver se faz sentido para você? Quer que volte essa parte? Quer que volta? Tudo bem? Conseguiram pegar? Nossa, me deu um suador, gente. Ó, vou voltar, hein? Ó, vou voltar. E seu perfil apareceu para mim numa triagem que a gente faz com prioridade. Posso te explicar o que é, para ver se faz sentido para você? Mas nisso você não fala de consórcio. Você não vai falar de consórcio. Essa é a abordagem que você vai fazer, porque depois você vai utilizar as perguntas estratégicas, tá? Lembrando aí do spin selling, ok? Aí a pessoa vai falar, lógico, tudo vai depender, mas vamos pensar que esse cliente é legal e ele vai falar assim, claro, pode sim, como que funciona? Ou o cliente já fala direto, como que funciona? Não é assim? Você não vai falar, é um crédito, é uma linha de crédito, você vai fazer a pergunta estratégica. Eu vou te passar assim como funciona, mas eu preciso te fazer 4 perguntas antes disso. Ou você fala 3 e depois faz 4. Você fala assim, hoje o seu imóvel no momento, ele é quitado ou você ainda paga? Porque você precisa entender qual é a situação do seu cliente, qual é o momento que ele se encontra, ok? Aí, se ele falar para você, não, hoje meu imóvel é quitado, você, lógico, vai investir para ele o que ele pensa. Se ele pensa em melhorar esse imóvel ou se ele pensa em alavancar patrimônios, você vai fazer pergunta. E hoje, qual é a sua prioridade? Você mudar para um outro imóvel ou você fazer uma alavancagem patrimonial? Aí, se o cliente falar que o imóvel ainda é financiado, você vai falar para ele, e você hoje tem uma prioridade de fazer a quitação desse imóvel? Ou você prefere alavancar sem fazer a quitação desse imóvel? Você vai fazer essa pergunta para ele. Por quê? Porque você precisa entender a situação do cliente. Entender. Aí, se ele falar assim, olha, meu imóvel é quitado, mas hoje, no momento, eu não penso em comprar outro imóvel ou alavancar o meu patrimônio. Você vai fazer o quê? Você vai colocar ali o problema, né? Porque ele tá colocando ali o problema para você, que ele não pensa. Ele te deu a resposta, mas que ele não pensa em agir agora. E aí você vai colocar para ele visualizar esse problema e a implicação com esse problema. Você sempre vai concordar, você vai entender. Ah, eu entendo. E hoje, o que te impede de você realmente avançar numa compra de um novo imóvel? É alguma situação financeira ou até mesmo hoje, né, o mercado, essa instabilidade que as pessoas comentam. Hoje, o que te impede para você avançar nisso? Porque você precisa entender. Ah, hoje o que me falta, ó, até o momento, gente, eu não falei de consórcio, tá? Eu não falei. E mesmo se a pessoa falar, mas eu tô com pressa, como que funciona? Olha, então, o que eu tenho para você não é bom, é excelente, isso eu tô falando o que eu faço. Vamos marcar num outro momento que eu te explico com mais clareza, porque agora você não está com tempo? Agora, se a pessoa está com tempo, eu continuo perguntando e ali eu tenho que mostrar um problema para ela dela, porque ela vai me falar o problema, porque o que está impedindo dela de fazer algo, e eu vou avançar ainda nas perguntas, tá? Então, dependendo do que ela me falar, gente, tá ok? Tá fazendo sentido? Tô muito rápida? O que vocês me falam? Comenta aí, eu não consegui ligar o ar. E olha que aqui tá frio, hein? Tá tudo tranquilo? Tá acompanhando? Vão mandando aí, só interagindo comigo. Bom, e o ar nada, mas vamos lá. Sim, Miriam, ó, boa. Tá gostando? Tá gostando, Miriam? Sim, tá ótimo, legal, ótimo. Então, vamos lá. Está assim. Então, o que você vai fazer? Essas perguntas estratégicas, continue lindo. Essas perguntas estratégicas que você vai fazer para você sondar o território ali do seu cliente,
tá? E ele mesmo vai te respondendo e você vai colocando ali esse momento para ele entender e depois você vai passar essa solução, entende? Você vai passar a solução e sem falar que é consórcio. Ah, eu entendo, é verdade, os juros estão altos. Agora, realmente, a Selic a 15, ó, você vai estar usando ali o quê? Junto com o problema, essa implicação. Eu entendo, os juros estão altos, mas se você não fizer algo agora, você vai fazer lá na frente, você vai esperar esses juros cair? E se os juros não cair? Sendo que você pode ter, né, algo, ou eu também o que eu tenho para te apresentar para você já adiantar isso. Mas hoje, aí você volta na pergunta, tudo vai depender da pergunta, da resposta do seu cliente, mas você volta ali. Hoje, para você alavancar seu patrimônio, continuar no imóvel que você está e comprar um outro, quanto seria ali dentro do seu orçamento o investimento ideal para você? Ó, você já está fazendo ali, entendeu o momento da pessoa e você já está avançando para mostrar uma solução. Ah, hoje acho que R$1.000 eu consigo alavancar um patrimônio, porque nós estamos falando com o cliente para alavancagem patrimonial, tá? Ah, R$1.000, 1.500, olha, eu entendo. E se eu te apresentar essa forma estratégica que eu estou te falando e encaixar esses R$1.000 para você e você alavancar o seu patrimônio sem juros, sem você precisar dar uma entrada, porque você citou para mim que você não quer, né, comprar um outro imóvel porque você não tem entrada agora, vamos supor que ele vai falar isso, então você não consegue um financiamento, mas sem entrada e sem juros, porque eu consigo te apresentar essa forma, porque como eu te falei no começo da ligação, eu sou especialista em alavancagem patrimonial. Aí pode ser que a pessoa fale assim, ó, mas é consórcio? Aí vai você. Porque tem pessoas que vão falar isso, tem pessoas que não. Mas é consórcio? Ah, mas me explica mais como que funciona então essa tua forma estratégica. Não, não é consórcio, é o consórcio. Aí você entra para você entregar a solução, mas você já percebe a objeção. Você já fez algum consórcio? Você tem algo contra consórcio? Porque eu até te entendo se você tiver algo contra consórcio, mas eu sou a melhor especialista até mesmo para tirar todas as suas dúvidas sobre o produto. Porque o meu não é qualquer consórcio. Isso se a pessoa falar é consórcio. Senão você vai voltar ali e falar que você tem essa forma dela investir sem ela descapitalizar um dinheiro, porque às vezes ele fala também, a pessoa fala, ah, está num momento muito instável e eu não quero descapitalizar um dinheiro. Então, você também vai falar com essa língua, porque assim, gente, tem clientes que eles não falam, que você pergunta, gerou confiança, mas tem aqueles que não falam. Então, você tem que devolver com outra pergunta já para tirar a resposta. Por exemplo, hoje, o que te impede seria, você já tem o seu dinheiro rendendo ali, trabalhando e você não quer descapitalizar? Porque se você sabe que é isso, você vai, olha a escutativa. A escutativa, você vai entrar com a forma do quê? Olha, inclusive você vai ver que eu vou alavancar o seu patrimônio sem você descapitalizar um dinheiro. Por quê? Quando você tem a escutativa, depois todas as respostas, as perguntas que você fez, você vai fazer na linguagem do seu cliente. Porque imagina, você está com um cliente que é investidor. Você fala de uma forma dele alavancar patrimônio, sem ele descapitalizar e o dinheiro dele lá rendendo. Paga esse investimento e ele só aumenta patrimônio, é a linguagem ideal que o seu cliente quer ouvir. Essa linguagem, ele vai ficar o tempo todo ali com você. Só que vocês viram que somente no final eu ainda não falei de consórcio. Eu dei a explicação do cliente falando, ah, mas é consórcio? Eu dei essa explicação. Porque se você continuar ali na tua negociação e na sua abordagem sem falar que é consórcio, é também. Porque aí se o cliente fala, ah, mas e como que funciona? Aí eu ainda não falo que é consórcio. Eu falo que é uma linha de crédito inteligente, ou uma linha de crédito programada. Mas Ana, qual que é a diferença que muitos vendedores falam? De falar isso no final e não no começo. Gente, olha o quanto que você vai gerando de valor na negociação para depois você falar do produto. Entende? Esse é o ponto principal, porque quando você já fala do produto na primeira abordagem, você já fala que é o consórcio, você pode
espantar o cliente. E o que acontece na maioria? Quando você fala depois, você já gerou valor, o cliente já pensou. Quando você fala no começo, ele já coloca uma objeção na mente dele. Você pode falar o que você quiser, você não vai conseguir reverter. Por quê? Porque você ainda não vendeu um valor para ele, não gerou um valor do que ele pode fazer. Entende? Por isso que não deve se falar do produto no começo. Depois, lógico que você vai falar, você vai apresentar contrato, você vai fazer tudo, mas depois que você já gerou um valor, que a objeção venha no final, entende? A objeção venha no final. Primeiro fala benefícios, isso mesmo, é para ele comprar a ideia. Depois você fala de que forma que ele vai conseguir. Porque primeiro, ele comprando a ideia, vão vir as objeções. As objeções, elas vêm. Ainda mais com o nosso produto. Fala sério, o nosso produto, gente, eu não vejo produto que tenha mais objeção que o consórcio. Fala aí alguém que trabalhou com algum produto que tenha... Ó, eu já treinei pessoas que vendem... Ai, gente, não é cova, né? Mas que vende... Esqueci o nome agora, me fugiu. Que vende... que vende o jazido lá, né? Enfim, ó, o Fabrício é vendedor de milhões, ele é ex-vendedor disso, a Mayara também. Então, assim, eu conheço vendedores. Gente, não tem objeção para isso como tem para consórcio, vocês concordam? Consórcio é jazigo, isso, mas é vendedor de jazigo mesmo, é isso, né? Túmulo, isso, falei como. Boa, gente, ó, isso não tem tanta objeção como tem vender consórcio, vocês concordam? Porque se você já fala, ó, bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana aqui, sabe por quê? Eu vendo consórcio, plano funerário, boa, Marisa, é isso, ó, a palavra mais bonita, porque, gente, e é verdade, tudo a gente tem que embelezar. Ó, plano funerário, é verdade, é bem isso. Então, assim, a gente não vai falar assim, ó, vou vender a tua cova, né? Vou vender o teu caixão, vou vender o lugar que você vai morar ali pro resto da tua vida. Não, é um plano funerário. É a mesma coisa. A gente vende a melhor forma do cliente adquirir o bem. Só que se você já fala que é consórcio, você já cria um bloqueio na mente do cliente. Porque se você já fala ali, né? Olha, eu tô te vendendo jazigo pra você. Oh, mas peraí, eu não vou morrer. E isso é normal, mas esse produto ainda tem menos objeção que vender consórcio. Tem menos objeção que vender consórcio. Então, ali, a hora que o cliente fala, eu consigo investir 1.000, 1.500, olha, você não precisa descapitalizar, entendi como que funciona, você já está gerando um valor para ele. Agora eu entendi que você, então, faz sentido para você, ó, faz sentido para você essa estratégia que eu tenho? Mas me fala uma coisa, para tomar essa decisão, é só você ou é você e seu esposo? Você é casado? Só você que toma a decisão? Porque eu quero agora te apresentar esse plano. Porque primeiro eu te apresentei como funciona a estratégia, olha só você levando ali para a solução. E agora eu quero te apresentar o plano. E é você que toma essa decisão ou é você com o seu esposo ou é você com a sua esposa? Tem mais alguém que toma essa decisão com você? Aqui, gente, você já está até partindo para um fechamento. Eu utilizo muito o fechamento MFA já ali na negociação. Ah, não, mas para tomar essa decisão sou eu e meu esposo. Ah, então eu compreendo. Nós vamos marcar um horário então com você e com seu esposo. Mas só para entender melhor, para ver se faz sentido, eu encaixando esse investimento para você alavancar seu patrimônio, continuar com esse teu imóvel e ir para um outro imóvel também, né? Fazer uma renda. Eu já encaixando isso e fazendo sentido para você e para o seu esposo. Você já teria essa parcela para iniciar? Seria no nome de vocês dois? Como que poderíamos avançar nisso? Porque nisso você já vai entender e vai antecipar objeções, tá? Ó, de toda uma prospecção de ligação, você já vai para fechamento, você já marca uma reunião e você antecipa objeções. Porque o consórcio é tão mal visto por muitas pessoas, porque tem tanta objeção. Porque existem muitos maus vendedores, né? Infelizmente, tem muitos golpistas e utilizam o produto para isso.
Porque antigamente também tinha um outro método de se trabalhar. Hoje as administradoras, elas melhoraram bastante também o produto, bastante o jeito. Antigamente demorava para entregar um bem, uma venda mal feita. Isso mesmo, vocês mesmos vão colocando aqui. Uma venda mal feita, fala que vai contemplar e não vai contemplar, falsas promessas. Então o cliente cria uma expectativa. E muitas das vezes também, gente, ele cria por criar. Por quê? Porque ele quer já criar uma objeção para você parar de falar. Entende? Por quê? Porque ele acha que demora, ele não sabe que mudou, entendeu? Então, por conta de tudo isso. Sim, mas mesmo antes, que já tinha lei que regularizava, já tinha a BAC, as pessoas também já vendiam de qualquer jeito. Então, assim, e ó, o que vai acontecer? O que acontece? O consórcio, ele está em alta, ele está melhorando cada vez mais está melhorando aí a situação, só que o mercado vai ficar mais aquecido, e com o mercado mais aquecido, as pessoas vão pesquisar mais, os clientes vão pesquisar, e vão ter mais golpistas também, sabe? Vão ter mais golpistas. Então, assim, é muito comum, e é o nosso trabalho desmistificar isso. Esse é o nosso trabalho, gastar o nosso latim, mostrar para o cliente, mostrar confiança e falar que você, utilizar a autoridade, que você não vai fazer isso com ele, porque realmente você quer entregar o bem, você não quer só vender um crédito. E isso é importante você falar, que a sua comissão, o seu comissionamento é só fruto de um bom resultado, entende? Porque o que você mais quer é contemplar esse cliente para que ele te indica, é isso que você quer, tá bom? Então, só voltando ali, ó, você já está conduzindo para um fechamento, uma reunião estratégica, e se a pessoa falar assim, ó, não, eu não preciso de ninguém para decidir, eu mesma decido. Ótimo, então eu vou te passar, tá? Porque exatamente hoje, ou você vai falar, né, a administradora ou o banco, eu não sei como que você conduz, exatamente hoje, aí você vai levar uma oportunidade. Eu tenho o que encaixa para você, dentro do que você consegue investir por mês, que é o valor X e proposta X. Porque se você já tirou que a pessoa consegue pagar essa parcela, ela já tem a parcela, não precisa ninguém para decidir, você não precisa levar para uma reunião estratégica, tá? Você já dá um fechamento ali mesmo, ok? Você já dá um fechamento ali. Primeiro tem que conquistar a confiança do cliente. Quando você fala da parcela, tá, então peraí. Ó, aí ali a hora que ela fala que faz sentido, eu pergunto, né, pro cliente o seguinte: e hoje faz então sentido se eu encaixar para você um investimento de X, que foi ela mesma que falou o valor, mas vamos colocar de R$1.000. É você quem decide ou precisa de mais alguém para decidir? Então, antes da parcela, Miriam, o que é a negociação? Você identificou, você entendeu e aí você pergunta. Hoje, eu entendo tudo isso que você está me passando, todos esses pontos, né, que te impede de alavancar seu patrimônio. Mas hoje, eu passando a minha estratégia para você, qual que é um valor ideal de investimento mensal para você conseguir aí esse outro imóvel e viver de renda? Então, é aí que você entra na pergunta da parcela, tá bom? E aí você pergunta, e quem decide essa tomada, né? Quem que... É só você que tem essa tomada de decisão ou tem mais alguém? Você é casado, você é casada, precisa de mais alguém para decidir? E se a pessoa falar que não precisa de mais ninguém, não, eu sou solteira, não preciso de ninguém para decidir, você já dá um fechamento. Mas fecha mesmo, tá bom? Fecha sem dó. Mas Ana, e se eu der o fechamento, o cliente espanar? Aí você já está sentindo só objeção. Aí qual é o ponto? Enfraquecer objeções. Que aí isso é para uma outra live. Porque aí se o cliente falar, não, mas é consórcio, mas consórcio demora. Não, mas consórcio eu não quero. Aí o que você tem que afiar o seu machado e enfraquecer as objeções, tá bom? Porque lógico que a hora que você avança... E um detalhe, ó, lembra ali no começo do script que falou assim, ó, de adquirir o seu imóvel e investir nos próximos meses? Porque se a pessoa te der uma objeção assim, não, mas eu achei que eu fosse investir já esse valor
e já pegar o imóvel para fazer de renda, né? Porque, lógico, primeiro se apresenta, mas não fica lindo, maravilhoso, tem as objeções. Aí você fala, não, mas você lembra que eu te falei no começo para adquirir nos próximos meses? E se essa objeção permanecer, você fala, não, mas tem outros meios de você conseguir, mas são aqueles meios que você me falou que não dá, por conta dos juros altos, né? Por conta de você colocar uma entrada que você não quer. Entenda que as perguntas estratégicas do começo, você sabendo conduzir, você consegue enfraquecer as objeções. Não tenham dúvidas disso. Ó, se você consegue ali fazer a pergunta estratégica e ter uma escutativa, você consegue enfraquecer as objeções com a própria resposta do cliente. Entende? Com a própria resposta dele, você consegue enfraquecer. E muita gente não faz isso, muita gente tenta debater, e não é debater, o cliente mesmo te deu a resposta. E aí, o que eu faço? Eu vou lá na objeção dele com a resposta, ó, mas você mesmo me falou, ó, a força. Você mesmo me falou que você não quis tomar essa decisão antes de alavancar o patrimônio por conta dos juros. Você não quer descapitalizar esse dinheiro. Então, sim, eu tô te apresentando uma forma mais inteligente. Só que cuidado, tá? Como o mercado tá aquecido e você abre a mente do cliente para consórcio, porque no final você vai falar do consórcio, mas depois que você gerar valor, você tem que, lembra que eu falei na última live, você tem que bloquear esse cliente para você. Você tem que bloquear ele do quê? Para ele não ir na concorrência. Porque você abre a mente dele, aí, primeira coisa, eu tenho, tá, gente? Mentorados que são gerente de conta, que é um perfil deles trabalharem, mas quem não é gerente de conta, eles sabem que eu trabalho também com outro perfil. Porque a primeira coisa que se você abre a mente do cliente para consórcio e você não fecha a mente dele para você, o primeiro lugar que ele vai, onde ele tem confiança, é com o gerente de conta dele, entende? Então você tem que bloquear ele da concorrência, esse teu trabalho, tá bom? Bloqueia ele da concorrência. Vai usar como contradição do que ele fala. E aí, Miriam, não tem argumento melhor do que contra a fala dele mesmo. Entende? Por isso que é importante, eu sempre trabalhei fazendo perguntas. Tem muita gente que sai abordando, independente da forma que aborda, já explicando como funciona, e não é isso. Primeiro, a gente precisa fazer perguntas estratégicas e entender para depois poder vender, tá bom? Como bloquear? Ó, você vai falar assim, eu entendo que agora você abriu a mente para consórcio, só que eu preciso te falar que consórcio não é tudo igual. Cada administradora tem um jeito de se trabalhar. Principalmente, eu vou te falar assim, eu sei que você vai ter mais confiança com a tua gerente de conta, né? Com o teu gerente de conta. Mas ele é um gerente de conta. Você pode até encontrar um especialista em consórcio. Eu não. Eu vou cuidar do começo ao fim, porque a minha intenção é te entregar o bem. Eu vou dar uns lances aqui, mesmo que você não tenha, mas eu vou dar um valor menor. Eu vou estar vendo aqui se eu faço um híbrido de um lance fixo ou de um lance livre. Eu vou estar acompanhando você a todo momento. Na sua contemplação, eu vou fazer todo essa consultoria. Exatamente, o gerente de conta não é especialista, ele é generalista. E falar, mostrar os diferenciais da administradora é muito importante. Por isso que vocês têm que saber tanto o ponto fraco do que você vende e do que o seu concorrente vende. E mostrar que vai ter sim a consultoria. Oi, Edmilson, tudo bem? Que vai ter sim a consultoria do começo ao fim. E mostrar os diferenciais do seu produto com o da concorrência. Entende? Porque senão o mercado ele tá aquecido, ele vai na concorrência e falar exatamente isso. Ó, eu falo muito assim, ó, e não caia no canto da sereia. Porque muitos vão te falar, às vezes, né, ou de uma contemplação mais rápida ou disso, mas dentro aqui do que você tem, do que você me apresentou de condições, se eu não consigo fazer isso para você, não tem outra pessoa que não consiga, que consiga fazer. Tá? Não existe outra pessoa que consiga fazer. Então, tem que estar bloqueando ali da concorrência, tá bom? Esse é um ponto principal. Eu vou falar agora, e quem pegou aí, gente, quem trabalha com o de veículo, você pode fazer o mesmo script, você só troca o produto, tá?
Eu utilizo, principalmente nas concessionárias Chevrolet, quem é daqui, quem é da Chevrolet, quem é diretamente ali do veículo, eu utilizo uma abordagem mais direta, tá? Por quê? Porque quando você trabalha com imóvel e você vai falar alavancagem patrimonial, e eu não quero falar de aluguel, de sair do aluguel, porque eu não quero esse público, então você faz uma mais ali focada nessa alavancagem, mais exclusiva. Quando é só veículo, eu sou muito mais direta no script, tá? Na live passada eu falei, né? Eu não falei do imóvel, mas falei do veículo. Eu sou mais direta, não importa qual a listagem que eu estou utilizando, eu falo desse jeito. Você. Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu sou Ana Campos, sou especialista em negócios. Aí depende da empresa que você vai falar ou do escritório que você vai falar, igual aqui eu falei, né? Eu tenho aqui no meu escritório uma estratégia para você, se você estiver pensando em trocar o seu veículo ou comprar um veículo nos próximos meses, você pode entrar com esse script, mas eu já entro, quando é veículo, eu já entro com o script mais direto. Eu entro no seguinte: oi, bom dia, tudo bem? Eu sou Ana Campos, eu sou especialista em negócios. Já deu certo a troca do seu veículo? Mesmo se ele está trocando ou se ele não está trocando, eu entro com isso. Já é uma pergunta estratégica, tá? Já é uma pergunta. Só que você pode ter 2 pontos nessa pergunta. Ah, mas eu não tô vendo de trocar o meu veículo. Ah, não, então o meu sistema aqui tá confuso. Porque até o seu perfil foi selecionado como que você, né, está vendo. Então, por isso que eu te perguntei se já deu certo. Mas com qual veículo você está hoje? Ó, a outra pergunta estratégica, o speed selling. Entende? Ah, entendi, que legal, você tá com esse veículo, igual o do imóvel também, que legal, já tá quitado, parabéns. Gente, e são nas perguntas estratégicas que você faz uma conversa normal e vai entrando na negociação. Ah, que legal, e você costuma trocar o seu veículo de quanto em quanto tempo? Ó, eu não falei que é consórcio, nem um momento eu falo que é consórcio. Ah, eu costumo trocar a cada 4 anos. E quando você troca, ó, você tá ali entendendo, né, o que ele precisa, certo? O que ele tem. Aí você vai utilizar ali o que é a dor do cliente, né, que ele nem sabe, o que tá oculto fazendo a pergunta, porque mesmo se ele colocar, não tô pensando em trocar o carro agora, você vai falar, nossa, mas o seu veículo já está com tantos anos, você vai esperar mais quanto? Olha a implicação da pergunta. Você vai esperar ele desvalorizar mais um pouco? Porque se você adiantar essa troca, você consegue pegar a FIP dele hoje. Imagina a FIP do seu carro daqui 2 anos. Agora, eu sou especialista em fazer o dinheiro trabalhar para você. Vamos acelerar isso porque eu quero muito te ajudar. Ó, você fazendo essa implicação para ele entender a dor. E quando ele fala da dor para você, a venda é na certa, tá? Quando ele fala na dor, a venda é na certa. Troca de frota, como seria? Vou te explicar a troca de frota. Mas, ó, então, o que você pegou? A situação de quanto e quanto tempo ele troca, ou qual veículo ele tá hoje, o problema, quanto tempo ele tá com o veículo, que você utiliza com a implicação e você dá a solução. Entende? Ai, mas que bom, então, que você não está pensando em trocar hoje. Dá pra gente fazer uma programação. E hoje, pensando no veículo que você quer trocar, qual seria esse veículo? E se você fala da marca, da onde você já está, se você trabalha numa concessionária, já trabalha assim, ó. Mesmo se não for da minha marca, tá? Qual seria esse veículo? E de que forma você costuma trocar? Aí você vai apresentar a sua forma, mas você não vai apresentar a sua forma como uma linha de crédito inteligente agora. Você vai falar para ele, e se eu te encaixar dentro desse valor mensal que você consegue fazer essa programação? Porque vamos ver, ó, o seu veículo está quitado. Se a gente adiantar essa troca, uma troca mais inteligente de você não pagar juros, você não vai perder dinheiro nele. Hoje, quanto ficaria um valor mensal que você consegue investir? Ah, entendi. R$ 500, R$ 700, R$ 1.000. Mas hoje você já teria esse valor disponível para você iniciar? Olha o método MFA. Porque, gente, ali eu já classifico no meu funil esse cliente, tá? Esse lead. Ah, você já teria, interessante. E quem toma essa decisão? É só você ou mais alguém?
Gente, olha você já partindo de uma prospecção, de uma abordagem inteligente e assertiva para um fechamento. E se vocês colocarem já dividindo a sua meta, fazendo uma prospecção, trabalhando com indicação, não tem como não bater 1 milhão no mínimo de vendas, mesmo você vendendo veículo. Porque se você que vende um híbrido, não fica pensando assim, ah não, mas faça uma venda ali de um imóvel. Ó, eu vou te falar, eu comecei vendendo consórcio de veículo, hoje eu sou especialista em alavancagem patrimonial, mas eu não deixo de focar nos meus clientes de veículo, porque com meus clientes de veículo eu vendo imóvel, tá? Então, não pense assim, ah não, eu só vou focar no cliente de imóvel. Você tem que focar, mas o que eu falo que o que enche teu balde são as cotas menores também. O que ajuda a encher o teu balde é essas cotas menores, tá? Então, faça abordagens assim. Quem que me falou aqui que não vendeu ainda? Você continua na live? Quer entrar na live para fazer uma mentoria aqui ao vivo? Alguém quer entrar na live e falar o que está acontecendo para eu poder ajudar? Porque mesmo quem falou aqui para mim que não tá vendendo, não tem como não vender com o mercado aquecido. O mercado de consórcio tá bombando, gente. Não, ó, os juros estão altíssimos. Para descapitalizar não compensa, porque se a pessoa tem um dinheiro lá rendendo, muitos vão falar assim, ah, eu não quero trocar meu dinheiro agora, porque meu carro agora, ou comprar um imóvel agora, porque meu dinheiro tá lá rendendo, a Selic tá alta. É aí que você faz a pergunta estratégica e foca no como que você vai vender, tá? O Maila, a troca de frota, anota aí, isso é da mentoria, tá, gente? Isso é de mentoria. Isso é de mentoria, ou quem eu treino, os times, né? Porque eu faço esses treinamentos. Mas para quem tá nessa live aqui, ou quem assistir, eu vou dar esse conteúdo. Mas para quem tem frota, ou na verdade, eu vou deixar isso para uma live para semana que vem. Para quem tem frota e para quem faz carro por assinatura ou aluguel de carro, gente, vocês matam a pessoa quando vocês aplicam essa estratégia. Mas eu vou deixar para a live de quarta-feira que vem, tá bom? Aqui ficou bastante informação, mas assim, ó, não aplicativo também. E quem aluga carro, para frota, ó, a estratégia que eu vou te dar para frotista, pega caminhão, os caras de caminhão, sabe frota de caminhão? E ó, high ticket é uma estratégia do dinheiro trabalhar para ele na troca e na compra do veículo. Se você apresenta essa estratégia numa reunião, não tem como a pessoa não fechar com você, porque você vai apresentar números, você vai ter argumentos para isso. E assim, gente, não tem, a hora que apresenta não tem, tá bom? Sonho é eu ter um cliente de frota. Marisa, pega então, ó, eu tô pegando frota de caminhões, isso. O que vocês vão? Lá no Google, tá? É um sonho bem possível. Você vai lá no Google e colocar assim, transportadoras. Vai aparecer as transportadoras mais próximas da sua região. E aí você vai se posicionar. Então já pega, ó, vou dar essa canja, mas eu quero vocês na live quarta-feira que vem, tá bom? Que vai ser, ó, você vai pegar lá no... Vou ouvindo tudo novamente. Isso, ouça novamente, porque pra gente gravar tem que ouvir novamente. Mas pega lá no Google, coloca assim, transportadoras. E aí vai aparecer o número das transportadoras. E aí você vai falar que você quer falar com o responsável da troca de frota de caminhão. E essas pessoas que têm troca de caminhão, de frota de caminhão, eles também têm de carro, tá bom? Você faz as duas coisas, não foca só no caminhão e esquece do carro não, porque eles têm carro para vendedores e tem os caminhões ali, a frota de caminhão, tá? Então já faça isso para você marcar a reunião, aproveitar a live, porque você já utiliza isso. Você vai marcar com quem é o responsável das frotas e você vai falar que você é especialista em troca, né? Em frotas e em crédito. Ali você vai falar em crédito.
E uma coisa que é atento a essas pessoas, você fala que você quer marcar uma reunião com o responsável pelas frotas, que você vai apresentar uma estratégia de como o dinheiro vai trabalhar para ele na troca dessas frotas e que também você tem aí uma taxa. Agora eu não sei como é a sua taxa, tá? Mas você tem que procurar. Por exemplo, eu vou com essa taxa porque eu tenho quando eu vou para frotista. Eu tenho uma taxa de 0,1 ao mês. Ao ano ela dá 1,20, porque quando você fala isso, cara, é certo, o cara brilha o olho. E ainda eu faço essa taxa se transformar em taxa zero. Quando você aborda dessa maneira, assim, ele vai marcar a estratégia. Se depois você apresenta os números que nós vamos deixar para a live que vem, que eu vou mostrar, é venda na certa, tá bom? Só que assim, Ana, mas é um trabalho árduo. Gente, é um trabalho de formiguinha. Agora imagina se toda segunda-feira, ou toda quarta, ou toda quinta, você pegar só para falar com responsáveis de frota. E assim, ó, não apresenta nada por telefone. Olha, eu entendo do seu tempo, mas eu preciso apresentar ou numa reunião estratégica online ou pessoalmente. Inclusive, eu sei que o seu tempo é precioso, mas pessoalmente vai gerar muito mais valor porque você vai entender melhor. Mas mesmo se a pessoa não quiser marcar pessoalmente, você marca online, tá? E aí na live que vem eu vou falar para vocês, vou dar isso é aula de mentoria, mas eu vou passar para vocês como que vocês vão fazer e vender muito, muito, muito legal. Usa o Meet, boa, aí você apresenta. É que eu não gosto muito porque ali você vai apresentar muito em valores. E mesmo no vídeo, a gente não consegue fazer a leitura corporal. E esses caras, eles são bons negociadores. Então, se conseguir marcar pessoalmente, por isso que começa com as transportadoras mais próximas de você. Eu começo assim, tá? Eu começo com as transportadoras mais próximas e aí vão ficando mais longe, aí eu vou marcando online. Mas quando você faz pessoalmente, além de você ver ali, e o que é legal, eu gosto de marcar, e quando eu falo ali com o responsável, eu falo até se você achar interessante. Eu sei que às vezes, né, o tempo é corrido, mas colocar outra pessoa ainda na reunião, você toma decisão sozinho, porque na maioria das vezes o cara que faz essa troca, ele não toma essa decisão. Tem alguém ainda, é raro se ele toma essa decisão sozinho. Tem alguém que sempre eles falam assim: "Ah, eu vou passar pro financeiro". Sempre. Aí você vai passar tudo isso, então o que eu gosto? Até se antecipa. Fala assim, eu sei que é corrido, mas dá pra gente. Você tenta. Se a pessoa falar que não, você não vai insistir. Ok, você marca somente com aquela pessoa porque você não quer ser aquela pessoa chata. Mas assim, ó, e é só você que toma essa decisão ou tem mais o financeiro para tomar essa decisão? Ah, tem mais o financeiro. E a gente consegue colocar o financeiro junto? Eu sei que o tempo é corrido, mas eu sou bem objetiva e conseguimos colocar o financeiro junto nessa reunião? Ah, não, passa para mim primeiro que eu preciso entender e eu passo para o meu financeiro. Ficou mudo? Ficou mudo? Tá mudo? Igual da Lilian ou não? Ah, passa para mim primeiro e depois eu passo para o meu financeiro. Pode acontecer isso, tá? Que não tem problema se acontecer isso. Aí você passa para ele e depois ele faz uma análise com o financeiro dele, tá bom? Então já faça isso, pega as transportadoras, já marcam e quarta-feira que vem, às 20h30, live de como trabalhar com frotas, também com carro por assinatura, carro aí, porque hoje todo mundo acha, né, que carro hoje, aluguel de carro, é a vantagem. A hora que você mostra ali números, dá para ver muito bem que não. Gente, alguém ficou com alguma dúvida, algo que queira que, né, que eu falo de novo, alguma coisa sobre a live de hoje, sobre o conteúdo de hoje? Me fala se vocês gostaram, me fala se ficou tranquilo, alguém tem alguma dúvida? A última chance também de alguém fazer alguma pergunta aqui para eu responder. Manda aí, manda aí. Eu acho que a pessoa que falou
que não vendeu, não tá mais aqui, né? Que não tá vendendo. Tá tudo ok? Alguma dúvida? Muito bom. E aí, vão já aplicar. Então, assim, tem como fazer abordagem sem falar do produto consórcio. O produto consórcio está muito em alta. Cuidado, porque tá tendo muito vendedor micro-ondas. Vai lá, fala tudo, explica. Aí pega um outro vendedor que é mais estratégico, que só vende. Então, gente, ó, bloqueia o cliente da concorrência. Abriu a mente dele para consórcio, fecha a mente dele para você, tá bom? Pode falar um pouco mais de fechamento? A Keila. Oi, Keila. Presença confirmada. Isso, Marisa, para quarta-feira que vem. Ó, isso, muito bom. O fechamento, Keila, eu tenho uma live, eu também vou te mandar essa live, tá bom? De fechamento. E assim, eu utilizo bastante o fechamento MFA, e senão vai ficar muito extensa a live para fechamento. Mas hoje, eu não sei se você pegou do começo, mas você vê que dá para fazer a abordagem, ó, dá para fazer a abordagem já com fechamento, tá? Você faz todo ali a abertura, as perguntas estratégicas e já com o fechamento. Ó, Jackson, desde o começo, muito obrigada a vocês que são fiéis aí, gente. Ó, vocês que são aplicados. E lembrando aqui da Mayla, só dela aplicar aqui nas lives, né, Mayla? A Mayla não é mentorada, a Mayla é seguidora, que já é uma mentorada aqui, seguidora, bateu 1 milhão. Então, assim, gente, é só estar aqui, é só realmente colocar em prática, é só fazer acontecer, é prospectar, é fazer uma abordagem sem falar que é consórcio, é bloquear o cliente, é usar um MFA, é não mandar simulação, né, Mayla? Se fazer tudo isso que eu falo aqui, vocês batem 1 milhão com constância. E vendedor de consórcio que não está vendendo algo tá errado, porque o mercado está muito aquecido, tá bom? Está aquecido tanto para compra de bem, está aquecido o mercado de consórcio para investimento, está aquecido. Mentorada, né? Quero ser sua mentorada. E já está sendo e vai ser. Então, o mercado ele está aquecido para tudo, não é só para compra e aquisição de bem, não, tá bom? Tem a alavancagem patrimonial ali também, o capital de giro, tem muita coisa, tá? E muito obrigada a todos. Sim, Maila, mentorada, a gente sabe que trocou aí que é perto e doou. E muito obrigada pela dedicação de vocês. Vocês me motivam aqui a continuar, mesmo dia batidão, corrido. Eu me comprometo aqui com vocês toda quarta-feira. E assim, eu desejo uma semana excelente. Aproveitem, não deixem dinheiro na mesa, porque o mercado está aquecidíssimo. E vendedor de consórcio que não está ganhando dinheiro, alguma coisa tem errada. Então, vamos utilizar o método que a venda sai, tá bom? E, ó, na live que vem, então, vai ser... Só vou pensar o assunto, o nome, né, da live, mas o assunto vai ser esse. Como trabalhar com frotista, de fazer o dinheiro trabalhar para ele na compra e na troca do veículo, tanto frotista como carro por assinatura ou carro alugado, tá bom? Então, na live da semana que vem, a gente fala mais, tá? Pessoal, boa semana, vamos vender que o mercado tá mega aquecido. Beijo, fiquem com Deus, obrigada. Ó, foi 1 hora de conteúdo, hein? Dividam a meta e a Uber, isso, etc. E a regra é vender, porque se você não estiver vendendo, o teu cliente está comprando com outro, tá bom? Muito bom, obrigada pelo seu tempo e compartilhar seu conhecimento. Jackson, ó, e conhecimento compartilhado é conhecimento aplicado aí do outro lado, tá bom? Combinado? Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, gente. Obrigada.